olhando aqui já, como vocês se conheceram e tudo mais. Eu vou por onde a gente se conheceu primeiro. Eu trabalhava numa banca e vendia revistas em quadrinho, entre as outras. E chegava uma única revista do Homem-Aranha nessa banca. Então, o único cliente que eu tinha de Homem-Aranha era o Jefferson. Então, em outra época, tá, gente? Lá no passado, quando a editora lançava a revista, ela tinha a data do lançamento, então ela é o alcance nacional. Todos os lugares chegavam essa revista. E aí, eu não tinha dinheiro para comprar todas as revistas. Eu tinha um acordo com o dono da banca, que era, eu vou levar para ler primeiro, depois põe à venda. E desde que eu não estragasse, estava tudo bem. Então era colocado à venda no dia seguinte. E como só tinha uma única revista do Homem-Aranha, eu levava e o Jefferson chegava lá no dia do lançamento e nunca tinha a revista do Homem-Aranha que ele queria. Até que com o passar dos anos, né, dos meses eu atendendo ele foi e perguntou por que diabos nunca chegava a revista do Homem-Aranha naquela única banca que tinha o Homem-Aranha na data certa. E eu falei, ué, você acha que eu não vou ler primeiro, não? Então, era essa. E aí surgiu a amizade com o Jefferson. Eu acho que a gente tinha lá, talvez 19, 21, 18, 20, não? Mais? Foi antes, né? Era menor de idade. Era bem antes, Enfim, é porque eu tenho uma memória péssima, gente, né? Enfim. E a partir daí, eu passei a emprestar coisas que eu tinha comprado para mim e ele emprestava coisas que ele tinha comprado e a gente virou uma pessoa que trocava esse universo aí e virou amigo mesmo, assim, né? Virou amigo mesmo. A gente se conheceu numa banca de revista, que era a banca de revista próxima à minha casa. Eu e o Anderson, nós somos da região norte de BH e a gente é da periferia. Década de 90, BH não tinha nada cultural, nada. E quando tinha, era extremamente elitizado. Ainda é, cultura é elitizado, mas naquela época muito, muito mais. Tanto que os ônibus, que era o único meio da gente chegar no centro de BH, eles deixavam a gente na margem da cidade. A gente não ia na Zona Sul, não ia em nada, e o acesso que a gente tinha era banca de revista e quadrinho. Eu lembro a primeira revista em quadrinho que eu comecei a colecionar, que eu comprei na banca que ele trabalhava. E foi uma Homem-Aranha, eu acho que 125, da Editora Abril, ou 128 da Editora Abril, uma capa do Homem-Aranha com o Duende Macabro. Foi a primeira revista que eu cheguei a comprar. E eu conheci o Anderson nesse momento, e a gente virou amigo ali, naquele papo, mas a gente não tinha celular, não existia nem o Messenger nessa época, eu acho, não tinha nada. E eu ia sempre à banca, um dia o Anderson não estava mais na banca lá, e a gente perdeu meio contato durante uns 2 anos, 1 ano mais ou menos, a gente não se encontrou mais ali. Em 97, teve um evento que foi um dos maiores de quadrinho em Belo Horizonte, que já teve, que foi a Bienal de Quadrinhos, que foi aqui na Serraria Souza Pinto, que veio o Will Eisner nesse evento. Eu matei a aula para ir ver o Will Eisner e no caminho eu consegui descer de metrô e eu passei em frente a outra loja que o Anderson estava trabalhando. E foi aí que a gente voltou a encontrar e trocar ideia e voltar a nossa amizade ali e conversar. E a loja vai seguindo, era uma loja que vendia todo tipo de publicação, mas nesse momento ainda eu era amigo do Anderson, frequentava a loja aqui. Com o tempo ele estava precisando começar a mexer com a área online, e foi aí que eu comecei a fazer algumas vendas online para ele na loja. Aí eu ficava aqui na sobreloja, aí eu dividia meu trabalho lá, que era de escritório, eu trabalhava no escritório de funcionários e fazia essa parte online aqui da loja, e fiquei nisso um bom tempo para ajudar a organizar umas coisas aí, que estava num momento bem complicado, estava num momento bem ruim a situação da loja. E aí foi a parte que ele contou para vocês, ele ia desistir, sair, eu falei, porra, não vai não, tipo, essa loja é importante pra cacete, porque eu acho muito importante mesmo, até pra minha formação mesmo como leitor, né, questão cultural, né, se eu não tivesse chegado no quadrinho, as outras coisas que eu gosto hoje, eu provavelmente não teria. Então, tipo, foi uma porta de entrada e foi um lugar que até hoje foi muito legal. E depois eu fui e virei sócio dele. Quando eu vim para a loja, para a gente reestruturar, aí a loja mudou para uma loja só de quadrinhos e mangás.
apesar que você vai ver algumas outras coisas aqui, mas o nosso forte mesmo é sair daquele lugar do sebo, que era o sebo de revista, e virar uma loja de quadrinhos, né? Mais uma comic shop e que vende quadrinhos antigos para resgatar isso. É o próprio, é o que eu tava falando. Como que vocês funcionam? Vocês pegam coisas de sebo, porque você chamou isso aqui que antigamente era um sebo. Sim, sim. Então, tipo assim, sebo, pelo que eu entendo, desculpa Sim. se eu estiver errado, é coisas mais usadas Sim, e sim. tudo mais. Você não tem coisas novas. Sim, sim. Aqui vocês trabalham com materiais novos, usados, pessoas vendem para vocês alguns? Sim, a maior parte do nosso acervo é o material usado, porque é o foco da loja hoje, ele é você completar a coleção das pessoas. O nível de publicações hoje é gigantesco. E assim, a não ser que você seja um herdeiro, é muito difícil você comprar tudo que publica no mês. É muito difícil mesmo. Então, a gente trabalha com material novo, que é as publicações atuais, mas o nosso foco é o material mais antigo, porque é o que as pessoas estão buscando, e principalmente quem está começando o hobby hoje, né? No começo, assim, eu imagino que era mais difícil as passagens de conseguir. Como é que foi, assim? Conseguir os quadrinhos para vender, achar gente para comprar? Depende também da época, tá? Da idade cronológica, porque o quadrinho ele era tão visto como uma coisa ruim que eu comprava quadrinho de caçador de papel, por exemplo. As pessoas tinham vergonha de ter quadrinho em casa, era uma coisa... Eu mesmo era julgado como doido, né? Porque lia quadrinho, eu estava na escola e eu abria uma revista em quadrinho, que hoje era um crime. Você ia para a diretoria, você ia ser preso na sala de professor porque você estava com quadrinho. Era uma coisa de realmente, assim, até onde eu vivi, tá? Não estou generalizando também. E o quadrinho, quando chegava em um determinado momento, ele tinha um volume, então era muito comum um desligamento dessa realidade, assim, e era na calçada. Então eu comprei toda a minha coleção de catador de papel, por exemplo, assim, na calçada, literalmente, trabalhando numa loja de distribuidora de revistas. Assim. Tem uma figurinha que eu recebi essa semana do meu sócio, que é o Shrek. Falando com burro, porque não funciona com burros. Por isso, entendeu? Acho que tem gente que não vai alcançar esse universo mesmo e tá tudo bem também, criticar, infantilizar, demonizar. Eu tenho o caso de uma mãe que chegou com os mangás aqui com os palavrões riscados, assim, sabe? E queria vender porque... Paciência, eu já tive o caso de uma criança de 8 anos que chegou com uma mãe que eu fui oferecer para ele, que ele queria comprar o Preacher, né, que é um selo de quase 18 mais, com demônios e tal, e ela falou assim, meu filho é muito bem instruído, ele conhece o que é fantasia. E eu me sentia assim, toma aí, distraído, né? E ao mesmo tempo, é isso, eu acho que cada lugar vai ter uma construção mesmo, as pessoas têm medo de desafiar a sua realidade, a sua simplicidade, até a sua banalidade. E aí vai ficar nesse discurso razoável, sabe? Assim, eu acho o achismo, o ódio, o detesto, é muito fácil. Isso aí você digere um prato só. Agora, você entender uma narrativa, entender uma dinâmica de corte-cena, entender uma narrativa, seja lá no cinema, no quadrinho e da própria vida, não é para todo mundo, entendeu? É para quem está disposto mesmo a se posicionar diante da realidade, assim. Acho que é isso. Vivo disso aqui, sabe? Isso é meu trabalho mesmo. Eu vivo disso aqui. A gente trabalha muito, mas eu sou satisfeito com o que eu faço hoje. Diferente da época do direito, que era um lugar que eu mudei várias vezes, insisti vários anos e eu nunca consegui me encontrar assim numa coisa que... Não que eu queria uma coisa fácil, mas assim, não foi pra mim. Eu acho que também tá tudo bem também, né? Você faz faculdade, você muda de ideia e tá tudo tranquilo também. Tipo, você pode fazer outras coisas, né? Então hoje, tipo, estamos aqui. A gente é resistência mesmo, né? Porque tá cada vez mais difícil. Hoje, o nosso maior inimigo mesmo são essas empresas gigantescas com preços que são, tipo, predatórios e tal. E a gente tá aqui tentando reunir o pessoal, que é a parte legal disso aqui, é você encontrar as pessoas e ter história e ter o que conversar e
trabalhar com uma coisa que é um assunto que você curte, sabe? Hoje é mais interessante para mim estar aqui batendo papo com um cliente sobre uma revista em quadrinho do que quando eu estava tentando fazer um recurso extraordinário, sabe? Então hoje, tipo, para mim aqui é mais prazeroso, sabe? Eu saio daqui mais leve, mesmo quando o dia é pesado ou quando as coisas não dão certo, porque isso aí vai em qualquer área da vida, né? Eu acho que vai rolar isso aí. Pode mais aí, tô gostando. Tô falando tanta abobrinha aqui que eu tô... Era tímido, mas agora... Tem uma briga eterna entre o público de mangá e o quadrinho, que enfim, é legal isso. Anderson, eu queria perguntar pra você, você mencionou uma inundação de uma loja sua? Que história é essa? Teve um ano, eu devo ter a data ali porque eu posso consultar, que a loja ela tinha 3 pisos, né? Então ela tinha uma parte de cima que era uma reserva técnica, vamos dizer assim, de nada, de poeira, então ficava lá jogado com a bagunça, o almoxarifado, e um piso com umas 8 estantes assim, cheio de revista em todos os lugares, então ela era um espaço muito grande e o porão era onde a gente guardava a revista. Então eu tinha, era muita revista, não é um pouquinho de material que tem hoje nas bancas não, eram pilhas, né? Uma região metropolitana igual de onde eu vim, que era Justinópolis, domingo vendia 250 jornais assim no domingo, assim, né? Então o alcance de publicação era outro mesmo. A loja então a cidade passou por um vendaval. Esse vendaval trouxe o entupimento de um lugar que causou o enchimento de um tubulão que por sequência jogou água pela janela dentro desse porão e inundou tudo. E tem uma curiosidade que eu deixei preparada caso essa conversa chegasse lá, que eu tenho um cliente e era uma criança na época e ele fez uma história em quadrinhos sobre isso. Então é 2014 o ano dessa tempestade aí. Foi para Federal também, quem fez foi o Gabriel Chagas, que hoje é um dos ilustradores aí que a gente vê em ascensão aí. É um cara incrível, um molequinho, mas é um cara incrível aqui. Aí ele passa falando sobre como o irmão dele trazia ele aqui na loja e ele ilustra. Mas claro que ele fez ele é maravilhoso, assim, eu acho, já desde sempre. 2004 isso aqui, tá? Bahia 734. E aí ele fala sobre ele, Gabriel, 9 anos. Enfim, aí é um detalhamento disso, ele põe a reportagem aqui que saiu no jornal, e como ele chegou na loja e encontrou as portas fechadas. Como ele encontrou as portas fechadas, assim. Isso era uma... E ele me deu, né? E aí era a inundação, tá aqui, ó. Onde chegou o nível da inundação. Dureza, né? Emocionante isso aqui pra mim. E eu lembro que pouco antes de encher, ele tinha feito uma faxina organizada, separado os quadrinhos e tal. Inclusive minha coleção que estava me devendo do Homem-Aranha que estava lá embaixo foi embora. E até hoje ele me pagou essa coleção. Mas eu tenho fé que com isso aqui essa coleção volta ainda. E era ali na Bahia. Antes disso foi em frente à Praça Raul Soares, numa galeria. Mas eu acho que ficou pouco tempo lá, né, Anderson? 6 meses lá. Que era uma galeria, nem sei se a galeria existe ainda. Aí foi a primeira vez que a loja ficou ali, depois ela ficou no escadão. E o interessante é que muitos clientes que vêm aqui hoje são clientes da primeira loja ainda. Então tem clientes que estão aí com 20 anos, literalmente, vindo aqui. Toda semana os caras vêm aqui. E são clientes que quando eles não vêm, você pode mandar uma mensagem, alguma coisa está acontecendo com o cara, sabe? Está passando algum problema, alguma coisa assim. A gente tem que ter paciência com a molecagem, aí não dá, né? Esse dia chegou uma moça aqui e aplaudiu o mangá, a gente quase chamou o SAMU pra ela. Chegou na estante e do nada, não cumprimentou a gente, parou e aplaudiu no mangá. Eu falei, tem que chamar o médico. Mas é isso, tá? Molecagem é isso que a gente fala, assim, é esse lugar. Todo sério escondendo aqui, pô. Era do Roberto. R$30 ali. O Roberto está autorizando doar todos os seus quadrinhos pra gente. Você deu as
gosto até. A letra miúda ali é assim. Sacada, nós vamos pegar tudo. A letra miúda é todos os quadrinhos são da casa da revista. Vamos ver se eu consigo, né, responder. Como você é um dos clientes, até falou que você vem bastante aqui. Só todo sábado. Todo sábado ele tá aqui. E sábado vocês não estão abertos não, nesse sábado agora. Não, vamos te deixar Era na mão. feriado, Eu né? tava Não. deixando na mão. Ah, o passado te deixamos na mão aí, né, Roberto? Não, mas era feriado. É feriado. Tem duas fases, né? A primeira é quando eu era criança, adolescente, eu comecei a ler revistinha, mas aí as revistinhas que tinha na época era Recruta Zero, Disney, né? Tem até hoje, mas na época era mais divulgado, né? Vamos falar assim. Mônica, essas revistinhas mais do passado mesmo, né? Então eu comecei a ler na casa do meu tio. Ele tinha um baú, né, de revistas, tudo jogado. Ele não colecionava, ele comprava para ler realmente, né? Então ele deixava aquele negócio jogado ali, eu ia lá muito na casa dele, comecei a ler. Então eu fiz isso até mais ou menos lá até os 30 anos. Eu lia revistinha assim, lá ia na casa do meu tio e buscava, mas eu não colecionava. Aí quando eu fiz 40 anos, né, porque na verdade eu tenho 58 hoje, né? Então quando eu fiz 40 anos, aí eu comecei a pegar umas revistinhas diferentes, né, de super-herói, que eu não lia super-herói antes, e comecei a gostar muito. E aí as revistinhas mais, vamos falar assim, dessa época para cá, elas ficaram com aparência, né, uma aparência mais bonita, assim, uma lombada, uma capa mais bacana. E aí eu gostava de ler, falei, não, vou colocar isso aqui no estante. Comecei a colocar no estante, começou a ficar bonito, e aí eu comecei a colecionar. Foi isso aí, mais ou menos é essa história. Agora, a Casa das Revistas, eu lembro de ter vindo aqui há muitos anos, nem lembro qual foi a primeira vez que eu vim, e eu vim uma vez, e aquilo ficou na minha cabeça, tem uma Casa da Revista lá, tem uma casa bacana de revista lá em Belo Horizonte. Eu moro no Centro de Contagem, né? Então, eu vim aqui uma vez e beleza. Depois dessa época aí, quando eu comecei realmente a colecionar, eu falei assim, vou voltar lá naquela Casa das Revistas, lá de Belo Horizonte. Comecei a vir aqui, aí comecei a conversar com o Jefferson, com o Anderson, um papo bacana, né? Os caras são gente boa demais da conta. E eles... isso a gente não coloca não, vai ter corte. E aí comecei a vir aqui e assim, eles têm eles têm um material aqui espetacular, né? E aí eu comecei a vir uma vez por mês, 2 vezes por mês, agora eu vim toda semana, agora eu não falho mais não. Foi assim, mais ou menos essa foi a história. Eu acho que quem gosta de quadrinho, gosta muito de conversar sobre quadrinho, conversar sobre, não só quadrinho, né? Conversar sobre coisas diversas. E é um prazer, tá? Às vezes eu venho aqui, difícil, né, ô Jefferson? Difícil eu não comprar nada. Mas se eu vier aqui só para conversar com eles, já tá valendo já. É algo diferente que você faz na semana, né? Que você trabalha o dia inteiro e aí você quer ter uma conversa descontraída, então é só vir aqui. Então, sempre rola essa troca assim de tipo assim, experiência, né? Lê isso aqui que talvez você vai gostar e tal. Tipo, tem um autor que ele gosta muito hoje, eu falei com ele, Roberto, leva esse aqui que é do mesmo cara lá. Aí ele viciou nos quadrinhos dele agora, que é o Millar, e é legal isso, tipo, a pessoa se encontrar mesmo e descobrir coisas diferentes, sabe? E o interessante é que eu nem havia me tocado que eu gostava desse cara, eu gostava daquele estilo. Aí ele falou, você leva muito desse autor, que eu falei, uai, isso é isso mesmo? Eu fui lá e falei, realmente. Aí eu comecei a procurar mais, né? E pessoas, como eu te falei, de todas as idades possíveis consomem quadrinho aqui. Eu tenho um cliente que os menininhos estão sendo alfabetizados e eu tenho um cliente que, tipo, 70, 80 anos, que compram quadrinhos de super-herói e outros temas, né? E você vê que as pessoas compartilham daquilo e é muito legal também a visão que cada um vai ter daquilo, né? Porque vai muito da sua questão até da sua idade mesmo. Você, poxa, o tanto você vai absorver daquilo, saca? Então acho que a experiência física assim é muito legal. Eu acho que para tudo, né? Para todo meio cultural, acho que é muito mais legal de você estar, né? E seja a experiência de estar na sala de cinema com pessoas numa tela gigante,
ela, pra mim, ela vai ser sempre superior eu estar na minha casa, saca? Sempre vai ser. Então, o contato com pessoas é bom, né, cara? Nós somos comunicativos, né, cara? A gente quer conversar, a gente quer trocar ideia, a gente quer falar sobre as coisas. Então, no físico, eu acho que é a coisa que a gente preza muito para a loja. Tanto que a gente tem o nosso online, porque a gente tem que trabalhar com online, mas assim, a meta é nunca fechar esse espaço, saca? Vai além da questão só de grana e tal, mas assim, o espaço físico é muito legal.